Eu vou ver agora, eu falei para vocês, nós vamos ver uma matéria que fala exatamente da rejeição ao Alckmin por parte da esquerda e a rejeição que o José Alencar também sofreu em 2002 e o Lula diz que ele foi o melhor vice que ele poderia ter escolhido, mas a esquerda rejeitou por birra, rejeitou por rejeitar. Então dá uma olhada aqui, ó. José Alencar também sofreu oposição petista com indicação para vice de Lula em 2002. Em 2022? Não, em 2002, né? Olha. 20 anos depois, o PT vive novamente uma disputa interna por causa da indicação de um candidato a vice numa chapa encabeçada por Lula, assim como ocorreu em 2002 com o empresário José Alencar, ex-governador Geraldo Alckmin, que ontem anunciou que vai se filiar ao PSB, também enfrenta a resistência das correntes de esquerda do partido. Na época de Alencar, porém, os obstáculos colocados dentro do PT foram maiores. Agora, com Alckmin, a indicação do vice não chegou sequer a ser discutida formalmente nas instâncias partidárias. O argumento da presidente petista Gleisi Hoffmann é que, até ontem, o ex-governador paulista não tinha nem partido. Uma liderança petista lembra que os principais problemas em 2002 estavam no fato de a vinda de Alencar trazer junto o PL. Havia ressalvas a quadros do partido nos estados. As negociações para a aliança eram comandadas por Valdemar Costa Neto, que, assim como há 20 anos, preside hoje o partido. Ele foi o responsável pela filiação do presidente Jair Bolsonaro no fim de 2021. Os ataques pesados dos petistas à aliança em 2002 fizeram com que Lula ameaçasse desistir de levar sua candidatura adiante. Então, o presidente do PT, José Dirceu, dizia que rejeitar o PL era uma tremenda hipocrisia por parte das correntes de esquerda. José Genuíno, ex-presidente do partido, hoje um dos líderes da mobilização contra Alckmin, defendia a união. Havia também mais engajamento da militância contra o acordo, o que ainda não ficou explícito agora no caso do ex-governador paulista. Em um evento em Poços de Caldas, em março de 2002, Lula teve a sua fala interrompida por um coro de 3.000 pessoas que gritavam "Com o PL não, aliança com o povão". No mesmo mês, uma proposta de suspensão das negociações para a União foi colocada em votação no Diretório Nacional e recebeu 29 votos a favor e 38 contra. A margem apertada criou uma insegurança. O acordo chegou a ser descartado quando a Justiça Eleitoral ratificou a necessidade de verticalização de alianças nos estados. O PL exigiu apoio do PT em disputas a governador e diretórios petistas se rebelaram. Segundo uma liderança do partido, muitos dirigentes só foram convencidos por Lula e seus aliados a endossar o acordo no intervalo para o almoço da última reunião do diretório antes da convenção. Já no mês de junho, a votação para obrigar os estados a se enquadrarem foi apertada. 34 votos a favor da imposição da coligação, 30 contra e 7 abstenções. Ao ser chamado para discutir na convenção do PT, José Alencar foi vaiado e um grupo de militantes com nariz de palhaço gritou "Lula sim, Alencar não". Entendo que a ampliação frentista hoje é ainda mais necessária, diz o ex-governador gaúcho Tarso Genro, que em 2002 chegou a apontar problemas na aliança com o PL, mas não se opôs ao acordo. Acadêmico com olhar voltado para a história do PT, o professor do Departamento de Sociologia da USP, Ricardo Mussi, avalia que as duas situações são só aparentemente similares. Os contextos e os objetivos são diferentes. Em 2002, a aliança com o PL e a escolha do Alencar foi uma estratégia visando incorporar, no futuro governo, setores empresariais que até então haviam se mostrado reticentes e mesmo avessos à postulação petista. Em 2022, a escolha de Alckmin aponta para a construção de uma frente antibolsonarista ampla o suficiente para incorporar os outrora maiores adversários do PT. Então, olha só. Foi pior. Em 2002 foi pior. O José Alencar chegou a ser vaiado na convenção do PT. Interromperam fala do Lula. O Lula ameaçou
abandonar a disputa presidencial porque não queriam a aliança. E o Lula estava enxergando muito à frente do que ele precisava. Havia muita resistência com o Lula, falava-se muito que o Lula ia fazer reforma agrária, que ia botar outra pessoa para morar na sua casa, que ele ia botar uma família para dividir a casa com você. Falava-se demais isso e colava. Então, quando ele trouxe alguém de direita, um empresário para ele, o discurso mudou. Era Lulinha, paz e amor. Ele nunca teve esse discurso, mas acreditavam nesse discurso. E quando ele teve um empresário do lado, ele quebrou essa resistência e foi a base para 1 mandato, para 2 mandatos, para 3 mandatos, para 4 mandatos. E nesse período, para se fazer o Bolsa Família, para se fazer o Farmácia Popular, Luz para Todos, o SISU, o FIES, o ProUni, o Ciência Sem Fronteiras, que mais? Minha Casa Minha Vida, mais médicos, tudo isso que a gente viu foi fundamental conseguir dar o primeiro passo. O primeiro passo só foi possível com a parceria com o José Alencar, porque havia resistências gigantescas contra o Lula e ele precisava de um apoio mais à direita para conseguir vencer essas resistências. Isso o Lula viu há 20 anos e vários setores da esquerda não viram isso ainda 2 décadas depois e continuam batendo na mesma tecla. Então eu falo para vocês, eu tenho dúvidas se a esquerda volta a vencer a eleição sem o Lula. O Lula não vai durar para sempre, o Lula não é eterno. Será que quando o Lula não for mais candidato e comprar essas brigas, né, quando ele não tiver mais lá para isso, será que a esquerda volta a vencer essa eleição? Ou vai ficar todo mundo ali se reunindo? Quando é que a gente vai tacar fogo em estátua? Quando é que a gente vai fazer não sei o quê? Quando é que nós vamos ter atos libertários?